Em uma época de máscaras sociais, promessas vazias e jogos de poder silenciosos, existe um manual. Um mapa escrito há mais de 500 anos por um observador frio e implacável da natureza humana. Nicolau Maquiavel. Não estamos aqui para advogar o mal, mas para desvendá-lo, para entender os mecanismos da manipulação e do engano, e assim, blindar nossa mente contra eles. A lição suprema de Maquiavel é brutalmente simples. O mundo não é como deveria ser, ele é como é. E quem se recusa a ver a realidade nua e crua será inevitavelmente a vítima. Maquiavel, vivendo em meio à turbulência das repúblicas italianas, oferece a tese central da sobrevivência. A percepção sem ilusão é a forma mais elevada de poder. A maior vulnerabilidade do ser humano é a sua tendência a acreditar no que é confortável, uma inclinação que eleva a esperança ingênua à categoria de estratégia. Nós preferimos o elogio à crítica, a promessa fácil ao trabalho duro e a aparência de bondade à verdade inconveniente do interesse próprio. Essa predisposição ao otimismo cego é o campo fértil do manipulador. Maquiavel nos força a rasgar essa cortina de conforto e a encarar o palco da vida como um constante teatro de interesses, onde cada ator veste uma máscara com um propósito claro e egoísta. Para nunca mais ser enganado, você precisa incorporar o pensamento maquiavélico, não como um vilão, mas como um analista de segurança, um estrategista que opera com base em probabilidades e fatos históricos, e jamais em sentimentos ou esperança. Esta é a doutrina da autossuficiência da percepção. O primeiro pilar para não ser enganado é entender a natureza humana invariável. Maquiavel afirmou sem rodeios que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante o perigo e ávidos de lucro. Ele não estava sendo cínico, estava sendo descritivo de um padrão de comportamento que se repete milênio após milênio, da Roma antiga à Florença renascentista e aos dias de hoje nas salas de reunião. Seu exílio e suas observações impiedosas dos príncipes, da plebe e da própria igreja o convenceram de que, sob pressão ou na iminência de ganho, a natureza humana sempre tende ao egoísmo. Essa é uma constante histórica, uma lei da física social que você deve aceitar. Quando alguém te fizer um favor, registre o ato, mas não espere gratidão eterna. A dívida moral tem prazo de validade e é facilmente renegociada quando os ventos mudam. Espere que, no momento em que seus interesses se divergirem, o favor será esquecido e o laço desfeito com a velocidade de um trovão. O erro fatal da vítima é confundir a ausência de maldade com a presença de lealdade. A pessoa pode ser boa hoje porque os seus interesses estão alinhados aos seus. O que Maquiavel chama de interesses convergentes, uma aliança temporária de conveniência. Mas no instante em que esses interesses se tornam divergentes, a natureza humana, ávida por lucro e segurança, assume o controle, e a traição, ou simplesmente o abandono, ocorre sem remorso. O que isso significa na prática? Significa que você deve confiar mais no interesse próprio evidente, quantificável e até ganancioso de uma pessoa do que em seu caráter declarado. Se um negócio é bom para ela e para você, ela será sua aliada. Se deixar de ser bom para ela, ela o abandonará. Ou pior, procurará obter vantagem da sua queda. Não leve essa divergência para o lado pessoal, como uma ofensa moral ou traição individual. Leve-a para o pragmático, como um risco de investimento ou um custo de transação. Maquiavel nos ensina que a melhor defesa contra a decepção é a expectativa baixa e baseada em dados. O segundo conceito crucial é a distinção entre ser e parecer. Esta é a ferramenta mestra da manipulação e, consequentemente, a chave para detectá-la. Maquiavel aconselha o príncipe a parecer clemente, fiel, humano, íntegro e religioso, mas, no entanto, estar pronto para agir de forma contrária, com dureza e astúcia, quando há necessidade ditar. O enganador, o manipulador, o charlatão, não se veste de vilão com capa preta.
Ele se veste de virtude e competência. Ele se apresenta como seu melhor amigo, o parceiro mais leal, o líder mais ético, construindo uma fachada de credibilidade inabalável. Devemos analisar os arquétipos que os manipuladores mais usam. A máscara do guerreiro épico, que vende esforço e sacrifício, mas esconde incompetência. A máscara do sábio humilde, que vende conhecimento, mas cobra um preço exorbitante por trivialidades. E a máscara do mártir altruísta, que vende piedade, mas busca controle através da culpa. Para o nosso propósito, o de não ser enganado, devemos inverter a lente. O que a pessoa parece é quase sempre uma construção meticulosa, um disfarce projetado para desarmar nossa razão. Você deve treinar sua mente a ignorar o que é dito, a retórica, a lábia, e focar-se exclusivamente nos frutos da ação. O que ela realmente faz, onde o dinheiro, o tempo ou o poder dela estão sendo direcionados. Qual é o resultado prático mensurável de suas decisões? O verdadeiro perigo reside no vício da expectativa, onde permitimos que a narrativa sedutora do manipulador dite o que esperamos ver, cegando-nos para o que realmente acontece. Se alguém te elogia constantemente, mas nunca te apoia ativamente em momentos de risco ou sacrifício pessoal, ele é um bajulador calculista e não um amigo. Se um líder fala incessantemente em moralidade e serviço público, mas seus lucros pessoais ou de seu círculo vêm de práticas questionáveis, ele é um hipócrita. O discurso é a neblina. A ação é o terreno sólido. A única realidade que importa é o resultado final. Entenda o poder da aparência, a máscara social. Maquiavel sabia que o público, em sua maioria, julga muito mais pela aparência do que pela realidade. Ele prefere ser enganado a fazer o esforço de analisar os fatos. O manipulador explora essa preguiça mental e essa carência emocional, criando uma narrativa simples, emocional e heróica sobre si mesmo. Sua defesa é a disciplina da desconfiança e a busca incansável pelo contraste implícito. Sempre pergunte: qual é o custo oculto desta história e quem o está pagando? Ninguém age puramente por altruísmo. Sempre há um retorno, seja ele financeiro, social ou psicológico, como o sentimento de superioridade ou a validação. O contraste implícito se revela quando a imagem de santo no gênio mas da pessoa entra em choque direto com uma ação mesquinha, covarde ou interesseira que ela tenta esconder. Onde a retórica é elevada, mas a ação é vulgar, ali está o engano. Encontrar esse retorno, esse contraste, é desmascarar a intenção. A terceira lição é sobre a relação entre medo e amor. Maquiavel ponderou se é melhor para o governante ser amado ou temido. A conclusão famosa e lógica é que é melhor ser temido se não puder ser ambos, pois o amor é frágil, dependente da vontade inconstante de outros, e facilmente quebrado enquanto o medo é mantido pelo temor do castigo, algo que o governante pode controlar e impor. No contexto da manipulação interpessoal, isso se traduz no gerenciamento de suas emoções e expectativas. Quem tenta te enganar geralmente tenta extrair algo de você: seu dinheiro, seu tempo, sua lealdade ou sua informação. Para fazer isso, ele pode usar a tática do amor, a sedução, o elogio hiperbólico, a promessa de pertencimento e recompensa fácil. É o você é especial. Você merece essa oportunidade única e secreta. Ou, somos uma equipe. Confie cegamente em mim. Esta é a forma frágil de controle, baseada na lisonja e na exploração da vaidade. Outra tática sutil é a reciprocidade forçada, onde o manipulador te dá um pequeno presente ou faz um favor insignificante, criando um senso de dívida moral que ele capitaliza com um pedido gigantesco. Ou ele pode usar a tática do medo, a ameaça velada, o ultimato, a chantagem emocional, a criação de uma crise artificial e urgente. É o se você não fizer isso agora, você perde a chance da vida e a culpa será sua. Ou você vai se arrepender profundamente de me desapontar, pois sou sua única conexão. O medo gera urgência fabricada.
A estratégia do relógio correndo que desliga o seu córtex pré-frontal. A sua defesa está em não se deixar ser governado por nenhum desses extremos. Se alguém está te oferecendo algo bom demais para ser verdade, é porque o amor é uma isca. Calcule o custo da lisonja. O que a pessoa espera em troca de tanto açúcar? Não caia na armadilha da reciprocidade forçada. Um pequeno favor não justifica um grande sacrifício. Se alguém está te forçando com pressão e prazo irreal, é porque o medo é a arma. Mantenha a distância emocional para avaliar a proposta objetivamente e não a pessoa. A pressa é sempre amiga do engano, pois impede a análise fria e a consulta a terceiros. Lembre-se, um bom e sólido acordo pode esperar 24 horas para ser revisado. Uma manipulação desesperada, não. O quarto ponto é a percepção de fortuna e virtude. Maquiavel usava o termo virtude para descrever a capacidade do líder de impor sua vontade, de ter vigor, habilidade e determinação para lidar com a fortuna, que é o destino, a sorte, o caos, as reviravoltas imprevistas da vida. O mundo é caótico e eventos inesperados acontecem. O enganador tentará se posicionar como a única pessoa com a virtude necessária para te salvar da fortuna. Ele criará um cenário de crise, real ou exagerado, um agora ou nunca, para que você tome decisões impulsivas e entregue o controle. Ele dirá que só ele tem o segredo, a oportunidade, a informação que vai mudar sua vida e te proteger do destino cruel ou da iminente catástrofe. É o Salvador que te convence de que você está condenado sem a intervenção dele. O golpista moderno simula virtude criando artificialmente a complexidade, usando jargões técnicos, dados não verificáveis ou informações privilegiadas, para que você desista de entender e apenas confie. Ele transforma o conhecimento em um nicho exclusivo para justificar a sua necessidade. Para não ser enganado, você precisa desenvolver sua própria virtude de análise. Não terceirize sua segurança, sua razão e sua capacidade de julgamento. Quando confrontado com uma proposta de risco, especialmente aquelas que prometem resultados rápidos e desproporcionais, adote o protocolo de Maquiavel em 4 etapas, utilizando a lei da simplificação. Se o proponente não consegue explicar o mecanismo do ganho em termos simples, é porque ele não quer que você o entenda. Quem realmente se beneficia se eu aceitar isso e em que escala? A lei da vantagem, a natureza humana e os interesses. Exija números reais e transparentes sobre o lucro dele. Quais são os riscos que a pessoa que me propõe está assumindo? O teste da vulnerabilidade. Se o risco dela for 0 ou mínimo, enquanto o seu é alto, a chance de engano é inversamente proporcional. Qual é o prazo real, não o prazo emocional, que tenho para tomar essa decisão? A desativação da urgência. Não existe almoço grátis sob pressão. Todo bom investimento valoriza a paciência e o escrutínio. Qual é a alternativa se eu disser não? E por que o proponente não quer que eu a considere? O mapeamento da saída. O manipulador sempre tenta esconder o caminho de volta, convencendo-o de que o não significa o apocalipse. Além dos jogos de medo e amor, existe um campo de batalha sutil que Maquiavel compreendia bem: o princípio da contenção e o silêncio estratégico. O manipulador usa suas palavras, seus medos e seus sonhos contra você. O príncipe maquiavélico é cauteloso ao revelar seus planos e suas fraquezas. E você deve ser também. O engano frequentemente se inicia com a extração de informação. O manipulador te encoraja a falar de seus pontos fracos, de seus desejos mais íntimos ou de seus segredos. Ele age como um confidente, apenas para mapear as vulnerabilidades que usará mais tarde. Sua defesa reside no princípio: não entregue poder de fogo ao inimigo. Em Maquiavel, o silêncio é uma forma de poder. A contenção é virtude. Falar demais sobre seus planos ambiciosos dá aos outros a oportunidade de sabotá-los ou copiá-los. Falar demais sobre suas inseguranças dá aos outros a munição para a chantagem emocional.
A lição de Maquiavel aqui não é isolamento, mas disciplina na comunicação. Use a técnica do espelho. Encoraje o outro a falar sobre si mesmo. As pessoas adoram falar de suas conquistas e intenções. Deixe-as. Quanto mais elas revelam seus interesses, suas necessidades e seus medos, mais você desenvolve a sua virtude e análise para prever seus próximos movimentos. O silêncio estratégico é a armadura do observador. O quinto e talvez mais profundo aspecto para não ser enganado é a compreensão da necessidade. Maquiavel diz que o príncipe deve cometer a crueldade de uma só vez, se for necessário, e depois nunca mais, para que o povo tenha tempo de esquecer e se acalmar. O que isso nos ensina sobre a manipulação? Ensina que todo esquema de engano e toda mentira tem uma necessidade por trás, um motor. A pessoa mente porque precisa preservar algo, ganhar algo, evitar uma perda ou manter uma estrutura de poder ou controle. Você precisa se tornar um detetive de necessidades, pois o manipulador só parará quando sua necessidade for satisfeita ou frustrada. O engano é apenas o sintoma, a necessidade é a doença. Ao invés de se concentrar na mentira em si, o que? Concentre-se na necessidade que a gerou. O porquê. O seu colega mente sobre a complexidade do trabalho dele? A necessidade é a de preservar a reputação, evitar o castigo ou justificar uma futura falha, transferindo a culpa. O vendedor usa táticas de pressão e promete mundos? A necessidade é a de fechar a venda rapidamente, talvez para cumprir uma cota, ou antes que o mercado mude ou você descubra o defeito do produto. O amigo exagera a história de suas conquistas ou sofrimentos. A necessidade é a de obter status social, atenção, simpatia ou validação emocional, preenchendo um vazio interior. A chave está em entender que a necessidade do enganador é a sua maior alavanca. Se você sabe o que a pessoa está desesperadamente tentando proteger ou ganhar, você detém o poder de negociação e expõe o coração do jogo de poder. Você pode neutralizar o engano atacando a necessidade subjacente com a verdade ou uma alternativa pragmática. Uma vez que a necessidade é exposta, a mentira se torna transparente e perde sua força destrutiva. Por fim, Maquiavel nos dá a chave de ouro, a regra da Realpolitik pessoal. Em política, Realpolitik é a diplomacia baseada em considerações práticas, em poder e em resultados, e não em ideais éticos, morais ou religiosos. Você deve aplicar essa Realpolitik à sua vida, tratando as relações, especialmente as de trabalho e negócios, como contratos baseados em interesses mútuos. Pare de julgar as pessoas pelo que elas dizem ou por suas intenções declaradas e emotivas. Julgue-as apenas pelos resultados que elas produzem e pelas vantagens que elas procuram. Olhe para a história de ações delas, não para a biografia heróica que elas contam. Você não é um terapeuta, é um estrategista. O amigo que constantemente falha em estar presente nos momentos cruciais é um fardo emocional, não importa o quanto ele jure lealdade em palavras. O parceiro de negócios que sempre perde os prazos, mas é cheio de ideias grandiosas, é um risco insustentável, não importa o quão brilhante seja seu intelecto. O líder que promete e não entrega, mas é extremamente carismático, é um manipulador. Não importa quão bela seja a sua visão. A prova está no produto final. Maquiavel não queria que fôssemos maus. Ele queria que fôssemos eficazes e, acima de tudo, livres de ilusões. Ele nos treina para sobreviver em um mundo imperfeito, onde a virtude nem sempre é recompensada e a ingenuidade é punida com severidade. O engano prospera na esperança cega e no desejo romântico de acreditar que as pessoas são fundamentalmente melhores do que a história e a psicologia demonstram. Arme-se com a frieza de um analista, a desconfiança controlada de um estrategista e a disciplina inquebrável de um observador. Ignore a aparência, siga o rastro da ação e rastreie a necessidade. Ao entender como os jogos de poder são realmente jogados, você não apenas evita ser a peça sacrificada no tabuleiro, mas garante que a única pessoa que dita o seu destino, com base na realidade, é você mesmo.
O custo da ingenuidade é a sua liberdade. O preço da sabedoria é encarar a verdade. Este é o legado de Maquiavel. A verdadeira soberania e a liberdade real começam no momento em que você aceita o mundo como ele é e obtém poder através do seu entendimento.